Já tem gente. Já chegou o primeiro. Pode começar a falar, tem duas pessoas. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos numa segunda-feira abençoada, né? Uma segunda-feira profética, onde nós estamos realmente tratando de um assunto muito importante, né? E eu desejo que o Espírito Santo esteja conduzindo a sua vida nesse momento, que a paz de Cristo encha o teu coração, porque somos guiados pelo Espírito Santo. E eu venho agora nesse momento tão delicado, né, que nós estamos vivendo, mas poderoso ao mesmo tempo. E eu fiquei até pensando, né, que nós estamos trabalhando lá na nossa igreja, todas as igrejas nossas estão trabalhando com o tema que a adoração é a maior arma na batalha espiritual. E exatamente nessa guerra que nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando esse tema. Isso vai só nos fortalecer, nos ajudar, sabe, a ficarmos de pé, entendendo melhor o que está acontecendo. Então hoje eu quero falar para você que a adoração é a maior arma na guerra espiritual. E quem fala isso é a própria palavra de Deus através de 2 de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler somente um versículo, que é o versículo 21, que nós vamos estar aqui falando sobre ele essa noite, na certeza que nós vamos estar com esse sentimento como se nós estivéssemos lá na igreja Camará, recebendo uma palavra profética, uma palavra que traz vigor, uma palavra que nos ensina, porque é muito importante a gente aprender com a palavra como lidar com os momentos difíceis, como lidar em momentos de guerra. Então é a palavra de Deus que nos ensina tudo. E hoje nós vamos estar aprendendo através da palavra como usar essa arma que é a mais poderosa na guerra espiritual, que é a adoração. Então nós vamos estar lendo 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 21 apenas, que diz assim: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu vou repetir esse versículo, porque você está chegando talvez agora, 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Senhor, eu me rendo diante dessa palavra, Senhor, te pedindo, Espírito Santo, é você que traz a revelação da palavra ao nosso coração. Que nesse momento tu venha trazer a revelação dessa palavra a cada um que está assistindo esse programa agora. E da mesma forma eu te peço, Espírito Santo, que tu venha falar o meu coração também, enchendo-me da tua presença, da tua palavra, que eu possa receber também essa revelação através do Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui a Bíblia diz que o rei Josafá, ele aconselhou-se com o povo e reuniu, sabe, os cantores, reuniu o povo que estava com ele para louvar e adorar o Senhor. Por que o rei Josafá tomou essa atitude? Porque o rei Josafá sabia que a situação que ele estava vivendo naquele momento não tinha como ele fazer nada. O exército inimigo que vinha contra o rei Josafá era muito mais poderoso do que ele. Então ele falou: não posso lutar com as minhas armas, eu não posso colocar o meu exército para lutar com eles porque eles são mais poderosos do que eu. Então eu vou fazer diferente, nós vamos ficar adorando ao Senhor enquanto os inimigos se aproximam. E foi exatamente isso que o rei Josafá fez. Muitas das vezes a gente está numa situação, numa guerra espiritual, numa luta espiritual, que a gente entra no esgotamento, porque a gente quer resolver com as nossas forças, a gente quer resolver com a nossa inteligência humana, mas o rei Josafá foi guiado pelo Espírito Santo e ele entendeu que ele não poderia fazer nada naquele momento e que ele precisaria buscar recursos do céu, o recurso divino. Então ele entendeu que ele podia reunir o povo para adorar e louvar ao Deus Criador, ao Deus poderoso. E aí é algo assim interessante, quando a gente fala que a adoração é uma arma poderosa nas batalhas espirituais, a gente vai aprender hoje o seguinte, que a adoração ela se torna realmente uma arma poderosa nas guerras espirituais quando a nossa base está pronta. Porque adorar o Senhor não é
cantar um hino, só isso. Adorar o Senhor não é estar curtindo uma letra bonita, não. Nós precisamos estar com a base pronta para que essa adoração se torne real através da nossa vida. Porque nós precisamos prestar culto racional a Deus. Nós não podemos prestar culto na emoção. E quando a adoração não está com a base pronta, a gente presta uma adoração na alma, uma adoração emocional. E essa adoração emocional nunca vai se tornar uma arma poderosa nas guerras. De maneira nenhuma, ela só se torna uma arma poderosa quando a base está pronta. E eu queria deixar para você hoje seis itens importantíssimos para formar a base da verdadeira adoração. A primeira base, você precisa reconhecer quem é Deus. É o primeiro passo que você vai ter que dar. E para a gente reconhecer quem é Deus, é só a gente lá em Gênesis capítulo 1, que a gente vai ver que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não tinha nada, não tinha arquitetura nenhuma, não tinha separação da terra e da água, era tudo junto, era uma doideira, uma coisa sem forma e vazia. E aí o que Deus fez? Deus começou a dar forma às coisas. Deus começou a criar as coisas falando. Então quando a gente olha a criação e vê que Deus criou a natureza, Deus criou a água salgada, a água doce, Deus criou os animais, Deus criou as frutas, verduras, Deus criou tudo que nós precisávamos antes de existirmos. E depois de tudo criado, ele viu que tudo era muito bom. E aí, ele sei o que ele fez? Ele olhou e falou, mas quem vai desfrutar dessa beleza? Quem vai desfrutar de tudo de bom que eu criei? Aí ele criou Adão e Eva. Ele precisava ter o homem para desfrutar da criação. Então, quando a gente começa a ver o início de tudo que ele criou, a gente começa a reconhecer quem é Deus. E a gente, quando olha lá para o livro de Jeremias, que Deus fala para Jeremias no capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E aí a gente já começa a reconhecer esse Deus poderoso, esse Deus infinito, esse Deus que faz aquilo que o homem não tem a mínima condição de fazer. Então, o primeiro passo para que eu tenha uma base de uma verdadeira adoração, eu preciso reconhecer quem é esse Deus. Eu preciso reconhecer que esse Deus abriu o mar vermelho. O povo passou em terra seca. E quando o exército de Faraó veio para destruir o povo hebreu, aquelas águas se uniram novamente e o exército de Faraó morreu afogado. Então isso aí é começar a reconhecer o poder de Deus, que Deus é esse, que eu posso usar a arma da adoração para desbaratar Satanás. Então a primeira base que tem que estar pronta em cada um de nós é o reconhecimento de quem Deus é. Se você não reconhecer verdadeiramente, não crer que a palavra de Deus é verdade, tudo que está escrito dele é real, como que você vai formar uma base de uma verdadeira adoração? Você pode ter uma voz linda, você pode tocar muito bem, cantar até muito bem, mas você vai cantar com a alma, você vai tocar com a alma. Quando o músico toca com o espírito, os demônios caem por terra. Deus vai fazer isso na igreja novamente. Deus quer voltar a igreja ao lugar que ela nunca deveria ter saído, que é restaurar a adoração. Aonde os músicos vão tocar, os cantores vão cantar e quem tiver endemoniado no culto vai manifestar e vai cair, vai embora em nome de Jesus. Isso aí é reconhecer o poder de Deus. Então, quando nós reconhecemos o poder dele, quem é ele, nós já estamos formando a base da verdadeira adoração. Nós não podemos usar essa arma, a adoração, sem que ela esteja formada a base. Senão, queridos, você vai adorar com a alma, nada vai acontecer. E Deus não quer mais a igreja adorando com a alma. Deus quer a igreja adorando no Espírito. Deus quer que a igreja reconheça quem Ele é primeiro, que Deus é esse. E a segunda coisa que eu quero deixar para você hoje, que forma a base, quando a base está pronta, a segunda coisa que a gente vai colocar em prática é lembre-se quem é Ele. Porque se você não lembrar o que Deus fez por você, se você não lembrar
a criação, se você não lembrar os feitos de Deus, se você não lembrar que Deus deu o seu único filho, sabe, para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que nós tenhamos uma vida eterna, você não está formando uma base de adoração. A adoração não é um toque de mágica, igreja. A adoração é algo concreto, é algo real. Então a gente precisa lembrar o que Ele fez, lembrar quem Ele é, lembrar que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando eu uso a lembrança, sabe, quando eu começo a pensar e lembrar do que Ele fez, quem Ele é, eu começo a formar uma base para uma verdadeira adoração. E nós não podemos adorar na alma, querido, nós temos que adorar na razão do que Ele é. Quem é Ele? Que Deus é esse? Que nós usamos essa arma de adoração como o rei Josafá usou, e nós vamos ver o que aconteceu. E a terceira coisa que forma a base da adoração é a resista. Você tem que resistir. Você não foi feito para ceder. Você foi feito para resistir. Por quê? Porque maior é o que está em você. E quando você resiste aos ataques de Satanás, quando você resiste à mentira, quando você resiste, sabe, às investidas do diabo, como Jesus resistiu no deserto, Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer, sem beber. E Satanás foi 3 vezes visitar Jesus, não porque o amava, porque o desejo de Satanás era roubar o plano de salvação. Mas ele não conseguiu, louvado seja o Senhor, porque as 3 vezes Jesus resistiu a Satanás e mandou ele embora dizendo, está escrito. E ele teve que ir embora. Então você precisa formar uma base de uma verdadeira adoração resistindo ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir, não porque você é poderoso, não porque você é forte, mas é porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E o que está em você é o Espírito Santo que nos foi dado, porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas deixo convosco o Espírito Santo para guiar a vida de vocês. E a quarta coisa que forma a base para a gente declarar essa noite que a base está pronta e eu vou usar essa adoração como arma, é humilhe-se. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós vamos ver essa noite que o rei Josafá, ele se prostrou com o rosto no chão e todo o povo o acompanhou. Esse gesto de prostração do rei foi um gesto de humilhação. Eu me rendo diante de ti. Eu sou o rei Josafá, mas tu és a excelência, tu és o poder, tu és a santidade, tu és o Deus poderoso, Criador, que criou os céus e a terra. Então, humilhar-se diante de Deus faz parte dessa base que nós temos que estar com ela pronta para dizermos verdadeiramente, somos adoradores, que adoramos em espírito e em verdade. Por que a palavra de Deus diz que Deus continua procurando os adoradores? Porque no Antigo Testamento ele achou a Davi, mas agora no Novo ele está à procura. Por que ele está procurando? Porque ele sabe muito bem que a gente precisa ter uma adoração no espírito e não na alma. Muitos têm adorado o Senhor na alma, muitos têm feito show, irmãos, de colocar mais de 100 mil pessoas num show. E quando pouco, 15 mil. Mas é uma adoração na alma. Quando nós adoramos, irmãos, em espírito, o diabo não fica de pé. O paralítico pode sair andando. Os enfermos serão curados. Vidas vão se render aos pés do Senhor quando a igreja entrar na adoração verdadeira, que é a adoração no Espírito. Então, a quarta coisa que forma essa base para a adoração é a humilhe-se diante do Senhor. Nós precisamos nos quebrantar. Essa humilhação retira de nós a vaidade. Retira de nós a soberba, retira de nós o espírito de inveja, retira de nós todos os sentimentos nocivos que podem atrapalhar a formação dessa base, que é uma base verdadeira, para que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores
que o adorem em espírito e em verdade. E a quinta coisa que eu quero deixar para você, que forma a base para a adoração, é confio. Se você não confia, você não pode formar uma base para essa adoração. Porque como que nós vamos adorar alguém que a gente não confia? Davi declarou: confie no Senhor, entrega o teu caminho nele, confia nele e o mais ele fará. Davi foi um adorador por excelência. E ele mesmo declara no Salmo 37 que nós precisamos entregar. E só entrega quem confia. Então, um dos itens importantes para formar a base da adoração é você confiar. Porque se você confia, você está construindo a verdadeira base para ser um verdadeiro adorador que vai atrair o coração de Deus. Então nós precisamos confiar. Nós estamos vivendo esse momento tão difícil na nossa nação. Mas a nossa igreja está debaixo de uma profecia esse ano, que esse ano é o derramado vinho novo. Nós estamos aqui mesmo crendo, confiando que esse vinho novo será derramado mesmo. E nós confiamos que essa pandemia vai passar, tudo vai voltar ao normal. O espírito de medo não faz parte daqueles que confiam no Senhor. E nós declaramos que nós confiamos no Senhor, a nossa confiança está nele. Nós estamos como Davi declarou no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Se nós confiamos no Senhor, nós vamos oferecer a ele uma verdadeira adoração. Eu não posso adorar em espírito alguém que eu não confio. Mas quando eu confio, eu me entrego, eu adoro, porque eu confio nesse Deus que é digno de receber o louvor, a honra e a glória, porque Ele é santo, aleluia, glória a Deus. E aqui a quinta coisa que forma a base para a adoração, você precisa crer, creia. Que ele existe, ele está vivo e é presenteador daqueles que o buscam. Eu quero declarar essa noite que você precisa crer que Jesus está vivo, que Deus está vivo, que o Espírito Santo habita dentro de nós, está vivo. Então a sexta coisa que forma a base para a adoração é creia. Se você não crê, como que você vai adorar em espírito? Porque a própria palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam dele, é necessário que creiam que ele é presenteador daqueles que o buscam. Então a sexta coisa é creia, meus irmãos. Creia que tudo passa. Creia que ele está cuidando de nós. Creia que ele voltará. Creia que ele já preparou um lugar lá no céu para nós. Creia que ele enviou Jesus por amor a nós. Creia que ele está ouvindo cada clamor que nós estamos fazendo. Creia que o jejum que nós fizemos domingo vai começar a mudar essa quarentena. Vocês vão ver, esse jejum vai começar a dar estratégia aos governantes, ao presidente, de ter uma nova postura, porque nós confiamos e cremos num Deus presente na nossa vida. Aleluia! Então aqui, para que eu tenha uma adoração, que eu possa dizer que é arma poderosa, eu tenho que ter consciência que eu construí a base. Que a base é o que? Reconheça, lembre-se, resista, humilha-se, confia e creia. Se eu formei essa base, eu tenho uma arma poderosa na hora da luta e na hora da guerra. E eu vou usar essa arma. Porque quando nós estamos numa guerra, a gente não sabe o que fazer. Então vamos adorar em espírito e em verdade. E quando você adora em espírito e em verdade, você está realmente desmontando todas as artimanhas de Satanás contra a tua vida, contra teus filhos, contra a tua família e contra a nossa nação. Assim diz o Senhor. Então esse tempo é tempo de adorar mesmo, irmão, mas em espírito, hein? Com a alma não dá.
Ah, bota aquele hino, que hino lindo, mexe com a alma sua, mas Deus quer mexer com o teu espírito. Se o hino não mexeu no teu espírito, porque não tem a base pronta. E quando nós temos essa base pronta, meus queridos, ninguém pode impedir que você saia vitorioso na guerra se você sabe que tem uma arma poderosa para você usar. Então, é muito fácil a gente louvar depois da vitória. Mais difícil, meus irmãos, é a gente louvar e adorar o Senhor antes da vitória. É isso que Deus quer da igreja. Nesse momento que nós estamos vivendo tão difíceis, a igreja tem que estar em adoração, em oração e palavra, porque Deus espera isso de nós. A Bíblia diz que depois que Josafá recebeu a palavra através do profeta Jaziel, ele inclinou a cabeça até a face tocar no chão. Ele não estava, igreja, cumprindo um ritual, não. Ele estava se humilhando diante do Senhor. Ele era um rei. Ele estava se humilhando diante do Senhor. Eu estava ontem vendo um vídeo onde fizeram um culto lá em frente ao Planalto e em um determinado momento o presidente se ajoelhou na rua. Então ele se humilhou diante de Deus, tem que se humilhar, porque quem é grande é o Senhor, quem é poderoso é o Senhor, nós somos servos dele. Nós estamos aqui para servi-lo, nós estamos aqui para fazer aquilo que ele quer que nós façamos como igreja. Então nós vemos aqui que no versículo 18 diz o seguinte: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Então aqui nós vemos, diz que todos os moradores de Judá e todos os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo. Então aqui começava o grande segredo de derrotar o inimigo. Foi exatamente aqui que começou o grande segredo do rei Josafá derrotar o inimigo e alcançar a vitória. Foi exatamente quando ele se inclinou junto com o povo, colocou o rosto em terra numa atitude de humilhação. E foi ali que Deus começou a mudar toda a história. Foi ali que Deus falou: agora nós vamos fazer como você está pensando, Josafá, porque agora você está pensando certo. Quem vai te dar vitória sou eu. Não serão os seus homens, sou eu que vou te dar vitória. Muitas das vezes você está aqui me ouvindo hoje, esperando que alguém faça alguma coisa por você. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus pode usar alguém para fazer por você, mas quem vai fazer é o Senhor. É Deus que vai mover os corações. É Deus que vai fazer aquilo que você não pode fazer. E nós vemos aqui no versículo 19, que eu sei que você está com a Bíblia na mão, diz assim, ó: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coaditas e dos filhos dos coaritas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com uma voz muito alta. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aqui que quando o rei e toda Judá estavam debruçados com o rosto em terra, louvando e adorando, lemos que os levitas louvavam em voz alta. Nesse momento, a ruína certa foi transformada em vitória certa. É algo tremendo. Como Deus vai resistir? Como Deus vai suportar, vai rejeitar uma adoração dessa que envolve humilhação, envolve reconhecer quem Ele é, envolve reconhecer que Ele é o Deus que criou todas as coisas, e Ele vendo que você está crendo nisso, Ele vendo que você está numa postura, Ele vai mudar a ruína certa numa vitória certa. E eu declaro hoje, em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando com você, eu não sei a sua dificuldade, mas eu declaro e profetizo que essa noite é noite de Deus mudar o seu cativeiro.
Deus vai mudar o seu cativeiro, porque Ele está te ensinando a usar a arma mais poderosa nas guerras, que é a adoração. E eu creio que nós estamos numa noite profética. No final eu quero orar pela tua vida. E aquilo que estava já certo de ser ruína, Deus vai te dar vitória. Aquilo que está parado vai entrar em movimento. Aquilo que está fechado, Deus vai abrir. Porque a noite profética, nós estamos numa noite profética falando com Deus vivo, e Ele vai fazer algo glorioso na tua vida hoje. Você não está aqui assistindo por assistir essa palavra, não. Você está recebendo de Deus algo que você estava precisando. E eu tenho certeza que Deus fará algo glorioso. Então aqui, quando eles vão realmente debruçam, eles entenderam que a batalha não era mais deles, a batalha era do Senhor. E Deus quer que você entenda essa noite que essa dificuldade, essa batalha, essa guerra que você está vivendo não é tua, é do Senhor. Não é tua, mas é do Senhor. E aqui, o que aconteceu como resultado dessa estratégia? Quando eles se rendem e colocam o rosto até no chão, eles estavam usando a base formada dentro deles, que era a humilhação. Então, quando isso acontece, que eles vão prostrando o rosto até o chão, sabe qual foi o resultado dessa estratégia, meus irmãos? Deus sempre traz um resultado. E essa estratégia do rei Josafá de com o rosto até o chão com o povo, Deus trouxe realmente um resultado para eles. Eles não ficaram sem resposta. Olha o que diz o versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada entre os filhos de Armon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. Sabe o que é desbaratado? Eles foram derrotados. Sabe o que Deus fez enquanto Josafá adorava o Senhor? Ele colocou confusão entre os inimigos do rei Josafá e eles foram derrotados entre si. Querida, essa guerra não é tua não, é do Senhor. Se você está com luta com teu filho, se você está com luta com a tua filha, quem sabe seu filho se envolveu nas drogas, quem sabe você está numa luta aí, passando uma dificuldade financeira hoje, quem sabe você está enfrentando uma enfermidade, quem sabe você está enfrentando uma perseguição, mas eu quero te dizer que essa noite nós vamos orar e Deus vai mudar a ruína certa pela vitória certa, porque nós estamos numa noite profética e operando Ele, quem impedirá? Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai declarar comigo, diga: a minha vitória está em superar o inimigo que já é um derrotado. Repita comigo, diga: a minha vitória está realmente em crer nessa noite que o meu inimigo já está derrotado. Nosso inimigo, que ele já está derrotado há 2000 anos atrás. Jesus rompeu com ele, ressuscitou o terceiro dia e disse: acabou a tua festa, eu venci e a minha igreja vencerá também. Então nós precisamos declarar que a minha vitória está em aprender a superar um inimigo que já está derrotado. Ele só faz gracinha, ele só fica só rodeando, fazendo uma gracinha, mas ele não pode derrotar você. Você já é vitorioso em todas as coisas, porque Jesus te fez vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós vemos aqui que Israel começou a adorar o Senhor, os seus inimigos viraram uns contra os outros e se destruíram completamente. Sabe o que Deus está falando para a gente hoje? Você não precisa lutar com o seu inimigo, deixa que eles lutem entre si. Porque Deus vai colocar emboscada entre os seus inimigos e eles vão começar a se estranhar e vão se matar e vão esquecer você. Porque você não precisa lutar, essa luta não é sua, é do Senhor. O Senhor só quer que tu adore em espírito e em verdade. Que você, ao acabar esse culto hoje aqui, eu vou repetir a base.
que a base tem que estar pronta. Eu vou repetir no final que base é essa que tem que estar pronta, e você precisa construir essa base para que você use essa arma chamada adoração nas horas que você vê que não tem como fazer mais nada. Porque hora de guerra, meu querido, é hora que não tem que fazer mais nada. A guerra chegou e agora a gente precisa entender que eu não posso, mas o Senhor pode. Então aqui nós vemos que o seu louvor e a sua adoração, brotando de um coração honesto, um coração sincero, é como apertar um botão para autodestruição. Você já parou para pensar uma adoração no Espírito, o que produz? Você, quando adora em Espírito, é como se você apertasse um botão, e esse botão fosse um botão de autodestruição, que sai destruindo, desbaratando os seus inimigos. Que coisa maravilhosa, é algo assim glorioso, e tudo que se opõe a você não ficará de pé quando você entender o que é adorar o Senhor em espírito. Mas essa base tem que estar pronta, tá? Essa base tem que estar formada, porque existe adoração, existe a alma e existe o espírito. Só que quando a minha base está pronta, eu estou adorando em espírito. Adorar na alma passa rápido, nada acontece. Quando você adora na alma, você não derruba o diabo. Quando você adora na alma, você não incomoda os inimigos. Mas quando você adora no Espírito, você coloca Satanás para correr em nome de Jesus. Então você veja aqui que quando você entende que você construiu essa base de adoração, você é uma pessoa perigosa, hein? O diabo vai ficar com medo de você, porque sabe que quando tu começa a adorar, é como tu apertou o botão da autodestruição de tudo que se opõe a você. E aí você sabe que o negócio é sério, porque a Bíblia, ela é tremenda. E nós, quando temos esse comportamento, que a Bíblia está nos ensinando, nós vamos viver momentos que o rei Josafá viveu. Olha que lindo diz aqui no versículo 24. Vamos ler o versículo 24. O versículo 24 diz assim, ó: entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. A adoração é uma arma tão poderosa nas batalhas espirituais que não fica um inimigo para contar a história. A Bíblia diz que todos morreram, não escapou um sequer. Quando o rei Josafá olha para o campo de batalha, só vê corpos mortos. Agora eu lhe pergunto, ele usou arma? Ele usou metralhadora? Ele usou granada? Não, ele usou uma arma muito mais poderosa, chamada adoração, que quando você adora em espírito, você atrai o exército de anjos para a terra, e o negócio começa a funcionar verdadeiramente. É algo assim glorioso. Então nós vemos que Josafá não sabia de que maneira a vitória viria. Ele não sabia. E você que está me ouvindo hoje, você não sabe a maneira como a vitória vem. Mas eu quero garantir uma coisa para você, ela vem. Ela vem. Ela vem. Ela já está se aproximando. Você não sabe. Como o rei Josafá não sabia como a vitória viria ou como Deus agiria. Às vezes a gente não pergunta assim, Senhor, como que tu vai fazer para isso acontecer? Senhor, como vai ser isso? Senhor, como vai acontecer isso? Nós estamos muito curiosos. Em vez de sermos curiosos, vamos crer que virá, não sei como, mas Deus vai agir e vai chegar nas tuas mãos a vitória que você está esperando, porque Deus tem um tempo determinado e esse tempo chegou. Esse é o tempo do agir de Deus na nossa vida. Você crê nisso nessa noite? Glória a Deus por isso. Então aqui nós vemos, mas permaneceu, olha só, nós vemos que como Deus agiria. Eu não sei, Josafá não sabia, mas Deus agiu. Então nós vemos aqui que uma das grandes estratégias que Deus deu ao rei Josafá foi uma que ele quer dar a você hoje. Uma das estratégias tremendas que o rei Josafá teve é a que Deus está nos dando hoje. Você sabe por que Josafá ganhou essa guerra na adoração? Porque Deus mostrou para ele aonde o inimigo estava. Quando você sabe aonde o inimigo está, você sabe como atacar. Você não erra o alvo. E Deus mostrou ao rei Josafá
onde o inimigo estava. Então nós vemos aqui que você tem que realmente ter essa postura de adoração no Espírito. Não importa quão duramente esteja a situação, não importa o quanto difícil esteja, não importa a dificuldade, importa que a ruína certa será transformada em vitória certa, assim diz o Senhor. É Deus falando conosco. Nós estamos numa noite profética. Nós vamos dormir hoje sabendo que Ele está agindo, que Ele virá e Ele vai mudar a ruína na vitória certa. É tempo da igreja receber a vitória. É tempo da igreja, sabe, glorificar e dizer obrigado, Senhor, porque grande tem sido as suas obras na minha vida. Deus chegou, Ele chegou e Ele vai fazer assim, diz o Senhor. É algo assim glorioso. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, Ele já está agindo e Ele vai transformar a derrota certa em vitória, porque Ele tem um compromisso conosco. Por isso é importante a gente aprender na palavra a usar as armas. Não adianta a gente usar as armas sem a base pronta, irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam que estão até adorando e não sabem nem o que é adorar. Eu vivi isso. Eu aprendi em 97 a formar a base da adoração. Até 97 eu me converti, eu me batizei em setembro de 81. Mas eu só formei minha base da adoração em 97. Eu não tinha uma base formada do que é adoração. Depois que eu tive essa base formada do que é adoração, eu posso usar ela a qualquer momento nas guerras, nas batalhas, porque eu sei que eu vou sair vencedora, porque Ele me faz vencedor. Louve a Deus. O inimigo não vai, prevalecer contra a sua vida. Você precisa louvar a Deus, porque o inimigo não pode ir contra o ungido do Senhor que tem uma base pronta. E você tem essa base pronta hoje. Você não pode dizer que não tem essa base. Mas eu quero deixar mais para você hoje que o rei Josafá, ele teve uma vitória completa na vida dele. Eu quero te dizer uma coisa, o adorador não vai ficar pela metade do caminho. O rei Josafá, depois que formou a base da adoração e usou essa arma, ele experimentou uma vitória completa na vida dele. E eu declaro essa noite que você vai experimentar uma vitória completa na sua vida. Não vai ser pela metade. Aquilo que não aconteceu, que não foi concluído, aguarda, porque vai ser concluído. Porque o Deus que fala aqui é o Deus que diz: eu termino aquilo que eu comecei para a minha glória. Então o rei Josafá, ele teve uma vitória completa. Vamos ver lá no versículo 30 de 2 Crônicas 20. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 30. Diz assim, ó. E o reino de Josafá ficou quieto. E o seu Deus lhe deu repouso em redor. Disse que o reino dele teve paz. E o Senhor deu repouso ao seu redor. Sabe o que isso me ensina? Que Deus começou a guerrear por ele. Deus guerreou por Judá. E Deus terminou essa guerra, dizendo: Josafá, descansa em paz, porque a vitória é sua e o seu reino vai repousar em paz, porque eu sou o teu Deus. Que coisa maravilhosa. Então eu quero dizer para você essa noite, lembre-se, Deus não tem derrotas planejadas para você. Deus não tem derrota. Você pode passar por uma luta, eu posso passar, mas nós estamos passando, mas nós vamos alcançar o nosso alvo, porque Deus planejou o melhor para mim, para você. Sabe por que nós podemos tomar posse do plano de vitória para a nossa vida? Porque Jesus venceu e nós venceremos também. Jesus não ficou no túmulo, meus irmãos. Eu estava aqui hoje assim, pensando, a Páscoa, né? O coral da nossa igreja estava ensaiando uma cantata tão linda. E domingo que vem é domingo de Páscoa. É o domingo que nós vamos celebrar a ressurreição, onde eu vou estar aqui fazendo uma live para você,
trazendo uma palavra para a Páscoa gloriosa, sabe? Onde nós vamos estar juntos aqui. E eu tenho certeza que a nossa fé, a nossa vida com Deus não vai esmorecer porque a igreja está fechada. Não, nós somos essa igreja viva, uma igreja que crê no poder de Deus, uma igreja que realmente hoje, em plena segunda-feira, o Senhor entregou nas nossas mãos a base para uma verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração se dá no Espírito. Então, se você quiser anotar, ainda dá tempo, que quando a base está pronta, nós temos como oferecer a verdadeira adoração. E a primeira coisa que forma essa base é reconhecer quem é Deus. A segunda coisa é lembre-se do que Ele fez. Lembre-se dos feitos de Deus. E a terceira coisa, resista. A quarta coisa, humilha-se. E a quinta, confie no Senhor. E a sexta, creia que Ele está vivo e Ele está ouvindo o nosso clamor. Então, queridos, essa é a palavra que Deus colocou para mim em plena segunda-feira para a sua vida. Estamos no ano do derramado vinho novo. Estamos trabalhando às segunda-feira na nossa igreja esse tema maravilhoso, que a adoração é a maior arma na guerra espiritual. Eu quero convidar você, nós vamos orar agora, porque Deus quer operar milagre agora na tua vida, não vai ser depois. Deus vai tocar na tua vida e algo vai começar a acontecer a partir de hoje na tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei da tua dificuldade, mas Deus que está aqui, Ele sabe de tudo. Então eu convido a você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Não tem corredor, mas tem fogo de Deus sobre nós. Não estamos aqui na igreja, nós estamos ligados em espírito. E eu oro essa noite, Pai, declarando o poder da adoração como arma na guerra espiritual. Senhor, eu te peço, Pai, toca agora em vidas que estão conectadas comigo agora. Senhor, tu conhece as dificuldades, vai jogando por terra tudo que se opõe aos teus filhos, Pai. Tudo aquilo que está se opondo aos teus filhos, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus removendo as dificuldades, jogando por terra o opositor da tua vida. Ah, Jesus, faça essa obra de milagre, Pai. Senhor, abre o que está fechado para os teus filhos, Pai. Senhor, visita esse que está enfermo agora em nome de Jesus. Receba cura na tua coluna agora. Essa dor na tua coluna seja removida em nome de Jesus. Diabetes, eu te ordeno agora, solta esse corpo agora. Pressão alta, sai. Senhor, traga a unção de Gileade, a unção da cura essa hora, Pai. Oh, Jesus, nós clamamos por Ti, declaramos o Teu poder, declaramos que essa palavra é poderosa para levar a sua igreja a um descanso em vitória. Senhor, eu declaro, Pai, o milagre, receba o milagre de Deus agora. Que Deus toque em você, trazendo o refrigério, trazendo uma fé inabalável. Receba agora a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estaremos juntos agora, quinta-feira, ao vivo, às 19h30, na certeza que algo glorioso aconteceu hoje na tua vida, em nome de Jesus. Receba o meu abraço, que a paz de Cristo, o amor de Deus e a doce presença consoladora do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. E a igreja mais do que vitoriosa diga amém e até quinta, em nome de Jesus. Um beijo.